Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Atos, capítulo 10, vamos ler o verso 47, aleluia, glória a Deus. Enquanto você procura Atos 10, versículo 47, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor, ao redor daqueles que vão ouvir a tua palavra, venha nos conduzir, venha falar aos nossos corações, que eu te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Fala assim, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então Paulo aqui Pedro aqui fazendo uma pergunta, né, para aqueles cristãos que tinham aceito Jesus, só que eles eram convertidos a Jesus, mas eles eram circuncisos, quer dizer que eles eram judeus, e eles achavam que os gentios, aqueles que não eram, né, circuncisos, que não eram judeus convertidos, não tinha direito a receber Jesus como teu salvador, não eram salvos, porque não eram dignos. Eles ainda tinham essa mentalidade que os judeus tinham, que somente eles seriam salvos. Então Pedro disse assim, olha, porventura esses homens aqui, ao eu evangelizar eles, né, porque Cornélio e a família dele e outras pessoas se encontravam ali, ouvindo Pedro evangelizar, a falar a respeito de Cristo, que Jesus foi o enviado de Deus, ungido, né, e que ele tinha dado uma ordem para que eles fossem, né, e testificasse, falasse dele para os homens na terra, né, falar de tudo o que Deus fez e que Deus tinha constituído Jesus juiz dos vivos, aleluia, e dos mortos. Então, Pedro estava ali fazendo a obra e então o Espírito Santo de Deus já tinha escolhido aquele povo, aquela família, e ao eles ouvirem a palavra de Deus, aqui diz no versículo 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Quer dizer, todos aqueles que ouviam a palavra de Deus e foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus caiu sobre eles. E se maravilharam os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios. Então aqui nós podemos ver que Deus é maravilhoso, né? Ele usa meios, situações para quebrar todos os paradigmas que o homem vai colocando no caminhar, que vai ali impedindo, né? Talvez de outros serem resgatados pelo nosso achismo, pelo que o homem acha que o outro é capaz, é de direito ou não. Mas então Deus aqui, ele usou essa situação da família de Cornélio para mostrar para aqueles homens que eram judeus convertidos que Jesus veio não somente para eles, mas para salvar a todos aqueles que creem, aleluia. Que o Senhor não faz não faz acepção de pessoas. Então Pedro está falando aqui, ó, se Deus escolheu, já derramou o Espírito, podemos nós negar agora o batismo em água? Não, porque é uma ordenança do Senhor batizar, né? Podemos perceber que o que salva realmente é a fé. Aqueles homens creram, tiveram fé, então eles seriam salvos, né, por Deus, assim como nós vemos em outras passagens que a fé salvou, aleluia. Então, mas nós podemos ver também que nem sempre, se a pessoa não foi batizada, quer dizer que ela foi condenada. Não, se ela quer crer de todo o coração, é óbvio, nós queremos passar pelo batismo, um momento maravilhoso, onde nós vamos ali diante de todos confessar a nossa fé, né? Nós vamos estar confessando a nossa fé com a nossa boca, com o nosso gesto, diante dos homens, aquele ato simbólico ali, e realmente ali a gente coloca a nossa fé naquele batismo e nós saímos renovados, aleluia. É um momento único da vida de todo cristão, ser batizado em água, mas aqueles que já foram batizados no Espírito, né? Como que Deus poderia, como aqueles homens poderiam negar o batismo da água para eles, dizendo que vocês não são dignos, né? O Senhor tem umas formas de trabalhar que nós não entendemos. Nós podemos ver também que tem pessoas
que ali, né, no leito do hospital, elas aceitam Jesus. No leito da morte, né, no último momento, elas aceitam Jesus. E elas não têm ali a oportunidade e o tempo de receber o batismo nas águas. E elas também são salvas, assim como aquele, né, um daqueles dois ladrões que estava do lado do Senhor na cruz. E ele, negou Jesus, zombou de Jesus, e o outro aceitou Jesus ali, reconheceu Jesus como um Senhor. Então este foi salvo. Então o que nós podemos dizer? Que nós não entendemos os mistérios do Senhor, mas a fé é o princípio, a fé em Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o enviado de Deus poderoso e santo, isso nos conforta. Mas se você tem aí, né, o privilégio de poder descer as águas e fazer esse momento maravilhoso, não abra mão de você exercer isso diante dos homens, né? Porque isso é computado também ali no reino de Deus, porque é uma ordenança. Então aquele que tem a oportunidade de fazer e não o faz também está pecando, aleluia. Mas aquele que não tem essa possibilidade, não teve, né? O Senhor não vai negar, não vai rejeitar por causa disso, aleluia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando para mim, para a tua vida. O importante de tudo é batizar. Aleluia. Nós somos felizes, né? Porque nós, quando aceitamos Jesus, passamos pelo batismo, nós estamos ali confessando Jesus diante dos homens. E nós podemos viver esse privilégio do amor de Cristo. Já aqueles que às vezes aceitam num leito de hospital, num leito de morte, eles não têm esse privilégio de viver o amor de Jesus, o cuidado de Jesus na terra, né? A gente poder descansar no Senhor. E às vezes a gente se sente tão pequenino, tão falho, fala: Senhor, como que o Senhor pode escolher um povo tão teimoso, tão falho? E a gente cada dia mais procurando ser melhor, mas nós somos falhos, não conseguimos, né? Todo dia nós temos que pedir para o Senhor nos ensinar a diminuir, a quebrar o nosso eu e o nosso orgulho. E não é fácil, né? O ser humano, ele vem vivendo a vida dele sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem a direção, e ele vai acarretando para a vida dele problemas, né? Ele às vezes vem de uma família problemática, ele vem com os traumas da vida, mas quando nós temos Jesus, ele vem nos limpando, nos moldando, nos capacitando, nos auxiliando e nos protegendo. Aleluia! Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador e ainda não foi batizado, procura um lugar, vai ser discipulado, vai ouvir, vai entender a respeito de Jesus. Aqueles homens ali receberam o Espírito, né, Santo de Deus, porque eles foram instruídos, ouviram a respeito de Jesus. E então eles resolveram seguir Jesus verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 9, verso 22, que fala a respeito da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, aleluia, né? E aquela mulher ali, ela já estava adoentada por anos, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé, e então ela disse, né, que se ela apenas tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. E então ela fez isso, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então nós podemos ver que aquela mulher agora, por ela ter fé em Jesus, ela foi chamada de filha, aleluia. Aqueles que têm fé em Jesus agora são filho e filha de Deus. E o mais importante, a fé dela não só a curou, né, mas também a salvou. Jesus é maravilhoso. Fala também nesse capítulo 9 do paralítico de Cafarnaum, né, que os amigos levaram ele numa cama até Jesus, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Esse é o nosso Jesus, que perdoa os nossos pecados e que nos salva, nos limpa, cura e liberta. Ele não somente derrama cura, que já é maravilhoso, mas ele quer nos libertar, quer perdoar, quer nos salvar. Que a nossa fé seja por completo nesse Jesus maravilhoso e santo, né? Nós podemos ver o cuidado de Deus para cada um. O Senhor, ele aqui também fala, né, no capítulo 8,
versículo 5 até o 13, fala a respeito do centurião de Cafarnaum, que teve fé em Jesus para curar o seu, né, servo que estava doente. E ele disse: Senhor, se você der ordem, né, der ordem, né, aos teus anjos aí para ir curar, não desse jeito, mas vocês vão ler aí, vocês vão entender. Capítulo 8, do 5 ao 13. Mas se você der ordem, eu sei que o Senhor tem autoridade para dar ordem para a cura chegar até o meu servo. Assim como ele era, né, ali um líder de um exército, se eu der ordem aos soldados que estão debaixo da minha direção, eles vão me ouvir. Então ele mostrou fé em Jesus. Então Jesus falou para ele: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Não, peraí. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isto, disse-lhe aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus ficou maravilhado em ver a fé daquele centurião, né? Porque ele demonstrou uma fé tremenda em Jesus, que somente Jesus dando uma ordem, mesmo de longe, ele é um Deus de perto, é um Deus de longe, e que ele poderia curar ali, né, aquele servo. Então Jesus disse ao centurião: vai, né, no verso 13, como creste que seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, né, a fé daquele homem, ele ocasionou ali a cura no seu servo. O que nós podemos entender? Aqui, né, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada e foi salva, porque ela teve fé em Jesus. Já esse centurião, ele teve fé em Jesus. E o servo dele foi curado. Mas aqui o Senhor não diz, né? Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem, né? Ó, que mesmo em Israel encontram tanta fé. Quer dizer, nem entre o povo de Israel, os judeus, se encontrou tanta fé, né? Quando Jesus fala aqui no versículo 10. Mas ele não disse que, olha, o teu servo foi, foi salvo. Não, ele falou assim, olha, assim como a tua fé, né, então disse Jesus ao centurião: vai e como creste, como creste te seja feito. Então quer dizer, conforme ele creu, ele recebeu a cura para o seu servo, mas não disse: olha, teu servo foi salvo. Bem provável ali, se o centurião realmente converteu verdadeiramente ao Senhor, teve aquela fé que Jesus era o Filho de Deus, então ele seria salvo. Mas não quer dizer que aquele por quem ele rogou por uma cura seria salvo, porque a salvação é individual. A fé que nós temos em Deus, em Jesus, ela nos salva, mas ela não tem o poder de salvar a outros. Ela pode beneficiar a outro através da nossa oração. Porque o Senhor diz na palavra dele, eu não marquei aqui, mas ele diz assim, que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então o que nós podemos aprender? Que a fé que nós temos que Jesus é o Filho de Deus nos salva, mas ela não pode salvar a terceiros, não pode salvar ao meu filho, à minha filha, se eles não crerem que Jesus é o Filho de Deus. Então, a salvação é individual, é um ato de fé, é um ato de escolhas que nós vamos fazendo no dia a dia. Mas a fé que nós temos em orar por outros, essa sim pode alcançar, derramando cura, libertação, porque através da fé nós podemos orar por alguém e ali o milagre do Senhor acontecer, porque o Senhor, ele ouve a oração de um justo, e quando nós aceitamos Jesus, nós somos considerados santos do Senhor, não porque somos santos, mas porque fomos santificados através do que Jesus fez na cruz por nós. Então, nós somos privilegiados. Nós somos um povo pecador e todo dia temos que reconhecer que pela misericórdia de Deus nós estamos de pé e pela misericórdia deles nós não somos consumidos pelo mundo. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos, mas a honra e a glória de Deus, ela é que nos capacita. A honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. Por isso que Jesus, eu creio, por isso que Deus fez o homem, Fábio. Ele permitiu para que o homem nunca se engrandeça, para que o homem nunca se exalte. Nada é por nós, tudo é de Deus. Eu não tenho sabedoria humana nenhuma minha. Não tenho. É tudo para ele, honra e glória do nosso Deus poderoso e santo. Que a gente possa ter aprendido com isso que Jesus tem falado ao meu e ao teu coração. Não podemos negar o batismo para ninguém. Aquele que quer ser batizado,
Nós não podemos negar, porque se ele quer, é porque ele já aceitou Jesus, ele já aceitou ali Jesus no seu coração, ele já tem fé em Jesus, né? Ele vai estar ali diante dos homens, aceitando e firmando uma aliança diante dos homens, assim como o noivo e a noiva quando casa, e eles ali fazem aquele ato do casamento, é simbólico, é uma bênção, mas eles estão ali assumindo um compromisso diante dos homens. E quando a gente faz isso, agrada o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então que a gente possa entender que o reino de Deus é mistério. Nós não vamos ter resposta de tudo, mas em tudo o Senhor está. Glória a Deus, vamos agradecer ao Paizinho querido. Pai querido, Deus de poder e Deus de glória, que nós possamos, Senhor, todos os dias da nossa vida, buscar a nossa fé em Ti, realmente derramar a nossa fé em Ti, quando vier o momento da tribulação, quando vier os desafios da nossa vida. Meu Pai, que nós possamos ter a fé, como aquela mulher do fluxo de sangue, como aqueles homens que foram ouvir primeiramente a Tua palavra e já foram cheios do Teu Espírito. Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã, ao ouvir a Tua palavra, sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai, que todo engano caia por terra. Pai, nós não chegamos perfeitos à Tua presença, nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados todos os dias, Pai, até aquele grande dia poderoso e santo. Meu Deus, eu não sou digna, mas eu clamo, Pai, alcança esse meu irmão, essa minha irmã, derrama sobre eles, Senhor, o Teu amor, o Teu convencimento, Espírito Santo de Deus. É somente o Senhor, o Espírito Santo, que pode convencer o homem do erro, do pecado, convencer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu de mim mesma nada tenho, Pai, mas eu estou diante de Ti. Pai, venha me moldar, venha me transformar, me perdoar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a gente possa ser aperfeiçoado para chegar na Tua glória. Pai, dia e hora nós não sabemos, mas nós cremos, Senhor, no dia que o Senhor vai voltar para resgatar a Tua igreja. Nós cremos na Tua vinda, Pai, para resgatar o Teu povo, que nós possamos ser encontrados com o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.